Eu sempre achei que a ciência era minha única verdade. Desde que me lembro, os números, as fórmulas e os microscópios eram meu refúgio. Mas naquele dia, tudo mudou. E não foi de uma forma bonita ou poética. Foi assustador. Estávamos no laboratório, como de costume. Eu, Carlos e mais 2 estagiários. O projeto era rotineiro. Estudar uma proteína rara encontrada em células cancerígenas, algo que parecia mais um beco sem saída do que uma descoberta promissora. Mas eu não desistia fácil. Nunca desisti. O Dr. Laura, você já viu isso? Carlos chamou minha atenção com uma voz que misturava excitação e preocupação. O que foi agora? E respondi, sem tirar os olhos do microscópio. Estava analisando uma amostra de tecido pulmonar, tentando encontrar algum padrão que justificasse mais investimento no projeto. As células, elas estão se regenerando, de uma forma que nunca vimos antes. Deixei o microscópio de lado e fui até o computador dele. Os gráficos na tela mostravam algo que desafiava tudo o que eu sabia sobre biologia celular. As células cancerígenas que deveriam estar se multiplicando de forma descontrolada, estavam se autodestruindo. E no lugar delas, novas células saudáveis surgiam. E isso é impossível, murmurei, sentindo um frio na espinha. Eu pensei o mesmo, Carlos respondeu, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Mas os dados estão aí. A proteína não só inibe o crescimento do câncer, mas também regenera tecidos danificados. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar o que aquilo significava. Uma cura potencial para doenças degenerativas, lesões medulares e até mesmo o envelhecimento. Era o sonho de qualquer cientista. Mas ao mesmo tempo, era assustador. Precisamos repetir os testes, eu disse finalmente. E isso pode ser um erro. Um contaminante, talvez. Já repeti 3 vezes, Carlos respondeu secamente. Os resultados são consistentes. Olhei para ele, tentando encontrar alguma dúvida em seus olhos. Mas não havia. Ele estava tão certo quanto eu. E isso me deixou ainda mais nervosa. Se isso vazar, não sabemos o que pode acontecer. Ele continuou, baixando a voz. Imagine o que as farmacêuticas fariam com uma descoberta dessas. Ou pior, os governos. Eu sei, respondi, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre meus ombros. Mas não podemos simplesmente ignorar isso. É grande demais. Carlos não respondeu. Ele apenas olhou para os dados na tela, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Eu sabia o que ele estava pensando. A mesma coisa que eu. Estávamos à beira de algo que poderia mudar o mundo, para o bem ou para o mal. O que você quer fazer? Ele perguntou finalmente. Precisamos de mais dados, eu respondi tentando manter a voz firme. E precisamos manter isso em segredo. Por enquanto. Ele concordou com a cabeça, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. E no fundo, eu sabia que ele tinha razão. Aquela descoberta era perigosa, mas ao mesmo tempo, era impossível ignorar. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei acordada revirando os dados em minha mente, tentando encontrar alguma falha, algum erro que justificasse minha hesitação. Mas não havia. A cura era real. E eu tinha descoberto. Mas ao olhar pela janela do meu apartamento, vendo as luzes da cidade piscarem ao longe, eu não conseguia evitar a sensação de que estava prestes a cruzar uma linha que nunca poderia ser desfeita. E no fundo, eu sabia que não havia volta. A noite foi longa. Eu mal consegui fechar os olhos e quando fiz, sonhei com células que se multiplicavam descontroladamente, como um pesadelo biológico que não tinha fim. Acordei com o coração acelerado, suando frio, e sabia que não poderia adiar mais. Precisava de conselhos. Precisava falar com alguém que entendesse não só a ciência, mas também as implicações éticas do que estávamos prestes a fazer. Dr. Richard Reis era essa pessoa. Meu mentor desde os tempos de faculdade, ele era um dos nomes mais respeitados da ética médica no país. Se alguém pudesse me ajudar a entender o que fazer, era ele. Cheguei ao escritório dele cedo, antes mesmo do horário de trabalho. Ele estava lá, como sempre, cercado por pilhas de livros e artigos científicos. Quando me viu, sorriu, mas a expressão rapidamente mudou ao perceber a seriedade no meu rosto. Laura, que surpresa! Tudo bem? Ele perguntou, levantando-se da cadeira. Não, Richard. Não está tudo bem, respondi, fechando a porta atrás de mim. Preciso falar com você. É urgente. Ele me encarou por um momento, como se tentasse decifrar o que estava por trás da minha ansiedade. Depois, acenou para a cadeira em frente à sua mesa. Sente-se. E me diga o que está acontecendo. Eu respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Como explicar algo que nem eu mesma entendia completamente? Como colocar em palavras a magnitude daquela descoberta? Encontramos algo, comecei hesitante.
Uma proteína. Ela não só inibe o crescimento de células cancerígenas, mas também regenera tecidos danificados. É uma cura potencial para doenças degenerativas, lesões medulares, talvez até o envelhecimento. Richard não disse nada por um momento. Ele apenas me olhou, como se estivesse processando cada palavra. Depois, lentamente tirou os óculos e os colocou sobre a mesa. Laura, você sabe o que está propondo, certo? Ele perguntou com uma voz calma, mas firme. Testes em humanos, sem aprovação regulatória, é uma linha que não podemos cruzar. Mas e se funcionar? Argumentei, sentindo a frustração crescer. Quantas vidas poderíamos salvar? Quantas famílias poderíamos tirar do sofrimento? E quantas vidas poderíamos destruir? Ele respondeu, olhando-me nos olhos. A ciência não pode ser feita às custas da moralidade. Você sabe disso. Eu sabia. Claro que sabia. Mas era difícil aceitar quando a resposta para tantos problemas estava ali, na ponta dos meus dedos. Richard, você já perdeu alguém para o câncer? Perguntei, minha voz falhando. Alguém que você amava? Ele hesitou e por um momento vi uma sombra passar por seu rosto. Sim, ele respondeu finalmente. Minha irmã. Leucemia. Então você entende, eu disse, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Você entende o que é ver alguém que você ama definhar diante dos seus olhos, sem poder fazer nada? Entendo, Laura, ele respondeu com uma voz mais suave. Mas isso não justifica pular etapas. Não justifica colocar vidas em risco sem garantias. Fiquei em silêncio, olhando para as mãos. Ele tinha razão, eu sabia disso. Mas o coração, aquele órgão teimoso e irracional, insistia em dizer que eu estava certa. E se eu não conseguir parar? Perguntei finalmente. E se eu seguir em frente mesmo sabendo que é errado? Richard suspirou, levantando-se da cadeira e caminhando até a janela. Ele ficou ali por um momento, olhando para o horizonte, antes de se virar para mim. Então você terá que arcar com as consequências, ele disse, com uma voz que carregava o peso de anos de experiência. E eu espero, do fundo do meu coração, que você esteja preparada para isso. Saí da sala dele com o coração pesado, mas com uma determinação que não sentia antes. Ele tinha me dado uma escolha, e eu sabia o que precisava fazer. Mas no fundo, eu também sabia que não importava o que ele dissesse, eu não conseguiria parar. A cura era real, e eu não poderia ignorá-la. O laboratório no subsolo do hospital era frio e úmido, com um cheiro persistente de produtos químicos que grudava na garganta. Era um lugar esquecido, usado apenas para armazenar equipamentos antigos e amostras que ninguém mais queria. Perfeito para o que precisávamos fazer. Carlos e eu trabalhamos em silêncio, preparando as amostras e os equipamentos. A tensão no ar era palpável, como se o próprio laboratório soubesse que estávamos prestes a cruzar uma linha que nunca poderíamos desfazer. Laura, isso é loucura, sussurrou Carlos, enquanto calibrávamos a máquina que injetaria a proteína no primeiro paciente. Eu sei, respondi, segurando a seringa com mãos trêmulas. Mas é a única chance deles. E se der errado? Ele perguntou, olhando para mim com uma expressão que misturava medo e culpa. Então seremos responsáveis, eu disse, tentando manter a voz firme. Mas e se der certo? Quantas vidas poderíamos salvar? Ele não respondeu. Apenas balançou a cabeça e voltou a trabalhar. Sabia que ele estava com medo. Eu também estava. Mas o medo não era suficiente para me fazer parar. O primeiro paciente foi um homem de 45 anos, chamado Eduardo. Ele sofria de esclerose lateral amiotrófica. Ela, há 3 anos, estava em um estágio avançado da doença. Mal conseguia falar, mas seus olhos transmitiam uma esperança que me partia o coração. Eduardo, você entende o que estamos prestes a fazer? Perguntei, segurando sua mão. Ele balançou a cabeça levemente, um gesto quase imperceptível. Há riscos, continuei, sentindo um nó na garganta. Riscos sérios. Mas também há uma chance, mesmo que pequena, de que isso possa ajudá-lo. Ele olhou para mim por um momento, como se estivesse tentando ler minha alma. Depois, fechou os olhos e balançou a cabeça novamente. Um sinal de consentimento. Aplicamos a injeção e esperamos. As primeiras horas foram tensas, mas sem mudanças significativas. Carlos e eu nos revezamos, monitorando seus sinais vitais a cada 15 minutos. Foi só no 3º dia que algo aconteceu. Laura, você precisa ver isso, Carlos chamou, com uma voz que misturava excitação e medo. Corri até o leito de Eduardo e vi o que ele estava apontando. Os dedos da mão direita de Eduardo estavam se movendo levemente, mas definitivamente. E isso é impossível, murmurei, sentindo um frio na espinha. Mas está acontecendo, Carlos respondeu, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar.
Nos dias seguintes, Eduardo começou a mostrar melhoras significativas. Ele conseguia mover os braços, falar algumas palavras e até sentar-se na cama sem ajuda. Era um milagre. Mas como tudo na vida, havia um preço. No 7º dia, Eduardo começou a ter febre alta. No 8º, ele teve convulsões. No 9º, seus órgãos começaram a falhar. O que fizemos? Carlos perguntou, chorando ao lado do leito de Eduardo. O que tínhamos que fazer? Respondi, tentando convencer a mim mesma. E ele sabia dos riscos. Ele concordou. Isso não torna certo. Ele respondeu, olhando para mim com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Nós o matamos, Laura. Nós o matamos. Eu não consegui responder. As palavras de Carlos ecoavam na minha mente, como um martelo batendo incessantemente. Ele estava certo. Nós o matamos. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia evitar a sensação de que valerá a pena. Eduardo teve uma semana de esperança, de melhora de vida. Algo que ele nunca teria de outra forma. Precisamos continuar. Eu disse, finalmente. O quê? Carlos perguntou, olhando para mim como se eu tivesse enlouquecido. Precisamos continuar, repeti com uma determinação que surpreendeu até a mim mesma. Eduardo não morreu em vão. Ele nos mostrou que isso funciona. Agora precisamos descobrir como torná-lo seguro. Você está brincando, certo? Ele respondeu com uma voz que tremia de raiva. Você viu o que aconteceu. Você viu o que fizemos. Eu vi e respondi, olhando para ele nos olhos. E eu também vi o que ele conseguiu fazer antes de morrer. Ele se moveu, Carlos. Ele falou. Ele viveu. E isso vale alguma coisa. Não vale a vida dele, ele respondeu secamente. E não vale a nossa. Ele saiu do laboratório, deixando-me sozinha com o corpo de Eduardo. Fiquei ali por um momento, olhando para o homem que sacrificamos em nome da ciência, e senti o peso da culpa cair sobre meus ombros. Mas, no fundo, eu sabia que não poderia parar. Não agora. Não depois de ver o que era possível. O laboratório no subsolo do hospital, antes um refúgio silencioso, agora parecia uma cela de prisão. Cada som ecoava nas paredes frias de concreto, e o ar estava carregado de uma tensão que eu podia quase sentir fisicamente. Carlos não falava mais comigo, a menos que fosse absolutamente necessário. E mesmo assim suas palavras eram curtas e cortantes como facas. Precisamos descartar essas amostras, ele disse, segurando uma bandeja com tubos de ensaio. Não podemos, respondi, sem olhar para ele. Precisamos analisar os dados. Precisamos entender o que deu errado. O que deu errado foi você, ele respondeu, com uma voz que tremia de raiva. Você nos arrastou para isso. Agora estamos todos em perigo. Eu sabia que ele estava certo. Sabia que estávamos à beira de um precipício, e que um único passo em falso poderia nos destruir. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar. A cura estava ali, tão perto que eu podia quase tocá-la. E eu não poderia desistir agora. Foi então que o enfermeiro entrou. O Dr. Laura, posso falar com você? Ele perguntou, com uma voz que tentava soar casual, mas que carregava uma tensão que eu não consegui ignorar. Claro, respondi, tentando manter a calma. O que foi? Eu vi o que vocês estão fazendo, ele disse, baixando a voz. E sei que não foi aprovado pelo comitê de ética. Você não entende como eu sei, mas ele me interrompeu. Eu entendo perfeitamente, ele respondeu, olhando para mim com uma expressão que misturava raiva e medo. Você está brincando com a vida das pessoas. Isso não é ciência, é arrogância. Fiquei em silêncio, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Ele sabia. E se ele sabia, era só uma questão de tempo até que outros descobrissem. O que você quer? Perguntei finalmente. Quero que você pare, ele respondeu sem hesitar. Pare com isso agora ou eu vou à imprensa. Você não faria isso, eu disse, tentando manter a voz firme. Você sabe o que está em jogo. Eu sei, ele respondeu, olhando para mim nos olhos. E é por isso que não posso ficar calado. Ofereci dinheiro, promessas, tudo o que pude pensar para convencê-lo a ficar quieto. Mas ele não aceitou. Ele era um homem de princípios, algo que eu parecia ter perdido há muito tempo. No dia seguinte, a polícia estava no laboratório. Dr. Laura Mendes, você está sob custódia por suspeita de negligência médica e experimentos não autorizados, um dos policiais disse, enquanto o outro lia meus direitos. Isso é um erro, eu disse, sentindo o pânico subir pela minha garganta. Eu posso explicar. Você terá tempo para isso no tribunal, ele respondeu, segurando minhas mãos para colocar as algemas. Carlos foi preso ao mesmo tempo que eu. Ele não olhou para mim, não disse uma palavra. Mas eu podia ver a raiva e a decepção em seus olhos. Eu o tinha arrastado para isso. Eu tinha destruído sua carreira, sua vida. A mídia transformou tudo em um circo.
Cientistas realizam experimentos ilegais em pacientes terminais, diziam as manchetes. A cura proibida, o preço da ambição. As fotos de Eduardo do laboratório, de mim e de Carlos estampavam as capas dos jornais, e as redes sociais fervilhavam com opiniões e julgamentos. Você me arrastou para isso, Carlos disse, durante o interrogatório. Eu confiei em você. E você me destruiu. Eu só queria salvar vidas, respondi, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Você não salvou ninguém, ele respondeu, com uma voz que carregava o peso de todas as nossas escolhas erradas. Você só provou que a ciência sem ética é uma arma. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Ele estava certo. Eu tinha cruzado uma linha que nunca deveria ter cruzado. E agora estávamos todos pagando o preço. A prisão era um lugar frio e impessoal, onde o tempo parecia não passar. Os dias se arrastavam monótonos e intermináveis, e as noites eram preenchidas com pesadelos que me faziam acordar suando e gritando. Eduardo, Carlos, os pacientes, o laboratório. Tudo se misturava em uma confusão de culpa e arrependimento. Foi em uma dessas noites que recebi uma visita inesperada. Era o Dr. Richard Reis, meu mentor e a única pessoa que ainda parecia se importar comigo. Laura, ele disse, sentando-se à minha frente na sala de visitas. Como você está? Viva, respondi com uma voz que soava estranha até para mim. Isso já é algo, não é? Sim, ele concordou, com um sorriso triste. Mas você sabe que não é só sobre sobreviver, não é? Eu sei, murmurei, olhando para as mãos. Eu destruí tudo. Minha carreira, minha vida, a vida de Carlos. E a vida de Eduardo. Ele completou com uma voz que carregava o peso da verdade. Mas você também fez algo que ninguém mais conseguiu. O quê? Perguntei, olhando para ele, confusa. Você abriu uma porta, ele respondeu, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Outros cientistas estão trabalhando na sua descoberta agora de forma ética e regulamentada. Eles estão perto de encontrar uma cura real, graças a você. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar o que ele estava dizendo. A cura ainda estava viva. Ainda havia esperança. Então, valeu a pena? Perguntei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Isso é algo que só você pode responder. Ele respondeu, colocando a mão sobre a minha. Mas eu acredito que no fim você fez o que achou certo. E isso é tudo o que podemos fazer. Quando ele saiu, eu finalmente entendi. A cura proibida não era só sobre salvar vidas. Era sobre o que estávamos dispostos a sacrificar no processo. E no fim, eu sacrificaria tudo de novo. Mas a história não termina aí. Alguns meses depois, fui solta sob fiança, aguardando o julgamento. A mídia ainda estava obcecada com o caso, e eu me tornei uma figura polarizadora. Para alguns eu era uma heroína, uma visionária que arriscou tudo pela ciência. Para outros eu era uma vilã, uma cientista arrogante que brincou de Deus. Foi então que recebi uma ligação de um número desconhecido. Doutor Laura Mendes? Uma voz masculina perguntou. Sim, respondi com o coração acelerado. Meu nome é Daniel Artman. Sou CEO da Artman Pharmaceuticals. Gostaríamos de fazer uma oferta para comprar os direitos da sua pesquisa. A minha pesquisa? Perguntei, confusa. Mas eu não tenho mais nada. Tudo foi confiscado. Não tudo, ele respondeu, com uma voz que carregava um sorriso. Nós conseguimos acesso aos dados através de fontes alternativas. E estamos dispostos a pagar muito bem por eles. E o que vocês vão fazer com isso? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Continuar o seu trabalho, é claro, ele respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Mas de forma ética e regulamentada, é claro. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar o que ele estava dizendo. E então percebi. Eles não estavam interessados na cura. Estavam interessados no lucro. Eu não vou vender, respondi finalmente. Você não entende, Dr. Mendes, ele disse com uma voz que agora carregava uma ameaça velada. Nós já temos os dados. A oferta é apenas uma cortesia. Então por que ligou? Perguntei, sentindo a raiva crescer. Porque queremos que você trabalhe conosco, ele respondeu, com uma voz que agora soava quase sedutora. Imagine o que poderíamos fazer juntos. Imagine as vidas que poderíamos salvar. Eu já imaginei, respondi com uma voz que tremia de raiva. E eu já vi o preço que se paga por isso. Desliguei o telefone, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Eles tinham os dados. Eles tinham a cura. E agora eu não tinha mais controle sobre o que aconteceria. No dia do meu julgamento, o tribunal estava lotado. A mídia, os curiosos, os cientistas, todos estavam lá, esperando para ver o desfecho da história.
Mas, antes que o juiz pudesse proferir a sentença, algo inesperado aconteceu. Um grupo de ativistas invadiu o tribunal, segurando cartazes que diziam: "A cura é um direito, não um privilégio, e libertem a Dr. Mendes." Eles gritavam, exigindo que a cura fosse disponibilizada para todos, sem custos, sem restrições. "Dr. Mendes." Um deles gritou, olhando para mim. "Você é nossa única esperança." Eu comecei sem saber o que dizer. "Silêncio." O juiz ordenou, batendo o martelo. "Ordem no tribunal." Mas a ordem nunca foi restaurada. O caos tomou conta, e eu fui levada para fora do tribunal por seguranças, enquanto os ativistas continuavam a gritar meu nome. No fim, fui absolvida. A pressão pública, os ativistas, a mídia, tudo contribuiu para que eu fosse considerada uma mártir da ciência, em vez de uma criminosa. Mas a vitória foi amarga. A cura foi liberada, mas não da forma que eu esperava. Hartmann Pharmaceuticals a transformou em um produto de luxo, disponível apenas para os ricos e poderosos. E eu, a cientista que a descobriu, fiquei assistindo de longe, impotente, enquanto o mundo se dividia entre os que podiam pagar pela vida e os que não podiam. Hoje eu olho para trás e vejo o preço que paguei. A cura proibida mudou o mundo, mas não da forma que eu esperava. E eu, que tanto lutei por ela, me tornei uma espectadora do meu próprio legado. A ciência não é só sobre descobertas. É sobre escolhas. E no fim, as escolhas que fizemos definem quem somos. E eu ainda não sei quem sou. Só sei que se tivesse que escolher novamente, talvez escolhesse o mesmo caminho. Porque no fim, a verdade é que a cura não era só sobre salvar vidas. Era sobre a esperança de que um dia poderíamos fazer melhor. E talvez, só talvez, ainda possamos.